Eu sou Thaisa Rodrigues, sou mãe, pastora presidente da Assembleia de Deus, Torre Forte em Paciência, sou esposa do pastor Bruno e nós estamos aqui hoje com um episódio muito especial do podcast Manancial. Hoje nós estamos em família, estamos aqui com pessoas íntimas, pessoas próximas, que conhecem o meu testemunho. Então bora viver de verdade? Nós hoje vamos entrar numa dinâmica de família, porque nós entendemos que nós vivemos um cotidiano que é muito fácil eu me apresentar, eu falar de mim mesmo, mas eles na verdade conhecem o meu íntimo, conhecem tudo aquilo que eu vivenciei, tudo aquilo que eu vivi, porque a gente vive num ambiente hoje de família literalmente que foi idealizado pelo Senhor, um ambiente na plenitude, nós somos felizes, somos realizados, mas nem sempre foi assim. Nós adquirimos um testemunho, e para adquirir testemunho dói, foi doloroso, foi difícil, mas eu entendo que tudo tem um propósito. O próprio Deus, ele idealizou o dia de hoje para que nós estivéssemos falando um pouquinho para você. De repente você está aí do outro lado com uma vida totalmente banalizada, totalmente uma vida entristecida, mas eu quero te dizer que há esperança para a tua vida, que há um Deus que pode mudar o cotidiano da sua vida. E nós estamos aqui hoje de verdade para dizer que há um Deus que pode mudar a tua vida e trazer a plenitude da parte dele para você. Tá aqui a minha filha caçula, Rebeca, que é uma bênção do Senhor, né? Jujubinha de mamãe. Tá aqui, né, a minha branquinha de mamãe, a nossa diaconisa da casa do Senhor. Hoje eu entendo que Deus ele fez grandes coisas sobre a minha vida, e é até interessante eu falar sobre isso, porque quando eu voltei a pastorear, que Deus ele começou a me dar em sonhos, começou a me dar direção, eu lembro que o Senhor me deu um sonho e eu subindo, sabe? Era como se fosse um monte muito alto. Aqui próximo tem um bairro que ele tem, né, literalmente esse monte. E eu me via subindo ali. Quando eu olhava para trás, eu via a Raíssa subindo atrás de mim. E hoje eu entendo o que Deus ele fez, né? Porque essas meninas são meu braço. De verdade, elas são meu braço, né? Tudo que eu faço não tem como eu fazer sozinha. Até porque a obra de Deus não é feita sozinha, né? A gente precisa de pessoas. E eu glorifico a Deus porque o Senhor me deu família para isso, né? Então, assim, quando o Senhor me deu aquele sonho lá atrás, né, era já o Senhor me mostrando aquilo que Ele ia fazer hoje. E eu vejo literalmente a Raíssa, né, desempenhando essa função, né? A Raíssa, ela faz tudo, né, na obra do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu glorifico a Deus porque o Senhor me deu, né, a Vitória, né? Vitória é minha filha do coração, o Senhor ele me deu, e Vitória mergulhou, literalmente, né, na obra do Senhor. Ela entendeu o propósito que Deus tinha para a vida dela, e ela tem vivido a plenitude da parte de Deus, né? Eu glorifico a Deus pela vida do meu pequenininho. Eu tenho João Pedro, que João Pedro é um testemunho, né, da parte do Senhor para minha vida, né? Mais para frente a gente vai contar um pouquinho do testemunho da vida de João Pedro. Hoje ele não, né, se encontra aqui, né, até por ser criança e a gente não conseguir fazer, né, algo, né, mais firmado, né, mais sério para você, porque criança não consegue, né, ficar nesse contexto. Mas enfim, né, então nós estamos aqui hoje, está aqui o meu genro, o 01, né, o diácono Wesley, essa bênção na casa do Senhor, e nós glorificamos a Deus pela vida do Wesley, não só como diácono, como pessoa. O Wesley é uma bênção, nós glorificamos a Deus pela vida dele. Está aqui o Tiago, né, que veio através do testemunho da nossa filha Vitória, né? Tiago já era, né, membro da nossa igreja, e Deus ele mudou no contexto de história. Deus ele trouxe, é um grande testemunho também para a honra e glória do nome do Senhor, né? E aqui, né, gente, a pessoa mais especial da minha vida, né? De repente alguém vai questionar e falar, ué, mas os filhos? Não, gente, a Bíblia me ensina que a pessoa mais especial da minha vida, a mais importante da minha vida hoje é o meu marido, né? Tá aqui o pastor Bruno, alguém que eu falo muito porque é alguém que todos os dias da minha vida, gente, ele é como se fosse a cápsula, né? Aquele comprimidinho da felicidade, é ele. E eu glorifico a Deus, irmão, pela sua vida, tá? Que Deus te abençoe. Eu te amo. Eu também te amo. Então é isso, gente. Eu tenho um texto, um versículo que fala muito do meu coração.
E hoje eu entendo o porquê que Deus ele trouxe esse versículo para minha vida e esse versículo me acompanha, que está lá em Isaías 41, no versículo 9, que diz assim: Tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os mais excelentes. Entenda isso. Deus ele me tirou de um contexto totalmente improvável e me colocou aonde eu estou hoje. Eu sei que tem muita coisa para Deus fazer, mas eu já me sinto uma mulher realizada no dia de hoje. Eu já me sinto uma pessoa feliz no dia de hoje. Então, assim, às vezes a gente fala tanto de nós, a gente vive num contexto diferenciado, que se a gente falar muito de nós, as pessoas acham que a gente é soberba, que a gente tem um ego. Não! Gente, eu digo que eu, de verdade, eu sou feliz e realizada. Mas a minha maior felicidade é por isso aqui, ó. Por isso que eu tenho. A minha família. Né? Eu sou realizada por isso. Né? Não posso deixar também, né, de falar. Hoje eu tenho, né, o meu genro Matheus, ele também não conseguiu estar aqui hoje por conta de trabalho, enfim. Né? Mas essa é a minha família. Gente, a minha família, né, tá aqui, é uma família completa. Não somos perfeitos, mas vivemos a plenitude da parte de Deus. Somos aquilo que o Senhor idealizou para a nossa vida. Então, assim, hoje a gente vai fazer um negócio bem dinâmico, né? Porque a gente é dinâmico, né? A gente é uma família que, né, não vive naquele contexto mecanizado. Não. A gente é feliz. Porque servo de Deus tem que ser feliz. Tem que viver a plenitude da parte de Deus. Não adianta aquela questão de, porque eu sou crente, eu tenho que ser super sério. Não, você tem que ser feliz. E eu não sei qual é o contexto de felicidade que você tem. O meu contexto de felicidade para a minha família é a gente rir, a gente brincar entre a gente. A gente somos pessoas felizes. Hoje eles estão aqui meio nervosos, né? Vocês vão ver aqui, estão aqui se sacudindo, né? Mas por a gente estar gravando, por ser algo, mas nós somos felizes, tá? Vamos começar, vamos lá. Me dá aqui. Esse era a pergunta e esse é o nome. Quem quer começar? Eu? Não, ele. Eu. O marido já disse que é ele, então vamos lá. Esse é o do nome? Tá, tira o nome. Quem é o nome? Agora você tira a pergunta. E ela não queria. Eita, a resposta é melhor, a pergunta é melhor. Isso. Lê a pergunta agora pra ela. Eita. Vamos lá. O que vocês aprenderam sobre perdão dentro de casa? Eu lembro que quando a gente era pequena, quando minha mãe teve a situação, meus pais tiveram a situação deles, a gente era bem pequenininha, só que a gente entendeu que era o trabalhar de Deus naquele momento. E eu lembro que ambos se perdoaram. Minha mãe perdoou meu pai e meu pai perdoou minha mãe. E a gente vê que o perdão é a base dos relacionamentos de hoje em dia. Porque se você perdoa, eu acredito que o relacionamento dure mais. E não só no relacionamento, mas na família no geral. Eu acho que todos os dias quando a gente perdoa, a gente abre uma porta para que a gente tenha novos momentos juntos, novas oportunidades de vivenciarmos juntos. E acho que o perdão é isso, é sobre a gente pensar a longo prazo, não no que passou, não no que ficou pra trás, mas sim no que a gente tem que pra viver ainda mais pra frente. É isso. Boa. Agora isso é eu. Parabéns, Rebeca. Tá, vai, vou tirar uma pergunta. Cara, vocês são uma benção. E o nome? Ai, calma aí que eu quero. Pessoa bem. Ih, minha mãe. Tem. E a pergunta? Ai, meu Deus, calma que eu tô nervosa. Meu Deus. O que significa pra você viver uma vida plena com Deus em família? Meu Deus. Pra mim já é natural, né? Essa questão, eu já até falei um pouco sobre isso, né? Viver. Faz a pergunta de novo? O que significa pra você viver uma vida plena com Deus em Sim, família? é isso mesmo. Então, assim, pra mim, gente, viver uma vida plena, né, em família, é isso que a gente literalmente vive. É fato que eu orei muito, né, pra ter o que eu tenho hoje. Né? Eu venho de um contexto de família
abençoada. Eu tive pai, eu tive mãe, e eu tô falando de pai e mãe mesmo, eu tive. Né? Eu tive um pai que era amoroso, que era zeloso, eu tive mãe, eu tive um contexto de irmão, né? Mas assim, eu não tinha uma base de família no âmbito espiritual. Eu não tive essa questão. E quando eu vim para Jesus, foi o que eu comecei a orar para o Senhor. Eu comecei a pedir ao Senhor isso. Eu queria ter uma família plena, eu queria ter plenitude na minha família, eu queria ter plenitude no meu convívio, eu queria ter um pai para as minhas filhas de verdade, eu queria ser mãe de verdade, eu queria que minhas filhas fossem filhas de verdade. Eu orei pela vida dos meus genros, né? Hoje o que eu tenho e vejo as minhas filhas terem foi em prol de oração. Então assim, eu glorifico a Deus porque foi essa base que a gente tem hoje, foi em prol de oração, é resposta de oração. Então, para mim é isso. É nós vivermos esse contexto do Evangelho, mas a gente tem uma vida de verdade. Nós não somos perfeitos, mas nós somos real, nós somos de verdade. Nós somos alegres de verdade, nós somos felizes de verdade, nós se amamos de verdade. Então, para mim é isso, é essa base. É essa base de família que eu tenho e que eu prezo. E é isso que hoje eu prego. Né? E eu não prego só no falar, eu prego com as minhas atitudes, com a minha vida. E é isso. Minha vez? Sim. Então vamos que vamos. E pastor, marido. Vamos lá, na perguntinha. Ai, 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 ai. Gente. Eita. Como é pra você ver que a gente pode ser cristão, viver com fé e ainda assim se divertir, rir e viver com leveza? Como é pra você ver que a gente... É legal essa pergunta. Vamos lá. Ser cristão é, assim, cortar muita coisa que você fazia, deixar de fazer aquilo que você fazia, né? Que não agrada a Deus. Ser feliz é você andar na presença do Senhor, porque automaticamente Deus ele te traz a felicidade. Ser feliz em família, gente, é algo extraordinário, entendeu? Algo que, assim, eu nunca... como é que eu posso dizer? É que eu nunca deixei de ser feliz, né? Assim, de onde eu fui criado, né? Dentro da casa, entendeu? A gente tinha a nossa felicidade, mas não era a felicidade que eu tenho agora, entendeu? Casei, né? Deus me deu uma família, né? E ser feliz, irmãos, é você viver o sobrenatural de Deus, entendeu? Viver naturalmente, né? Deixar as coisas acontecerem, né? E a gente tem que aprender muito também, porque muitas pessoas, né, falam dentro de um relacionamento, né? A gente vai gerar uma família dentro do relacionamento. É um tentar compreender o outro, entendeu? Quando um falar mais alto, o outro abaixar a cabeça para não gerar desgaste. Entendeu? Depois, quando tudo se resolve, senta, conversa, a gente resolve as coisas e a felicidade volta ao normal, entendeu? Isso é felicidade, você ter uma família feliz, né? Por que nós temos uma família feliz? Porque Deus, ele nos fez feliz. Quando nós servimos Deus, né, de coração, né, de verdade, assim, né, automaticamente a felicidade vem. Né? Tem um versículo que eu gosto muito da Bíblia, que está lá em Salmos 116, que vai dizer, Salmos 116, versículo 12, que vai dizer: o que darei ao Senhor por todos os benefícios a qual Ele tem desfeito? Entendeu? É algo assim, sobrenatural, entendeu? Algo que a gente, por mais que a gente tente, né, fazer o nosso de melhor, vai ser muito pouco pelo aquilo que Deus ele faz pelas nossas vidas, entendeu? Felicidade é isso, é viver o sobrenatural de Deus, né? Que automaticamente Deus ele vai te trazer a felicidade. Deus ele é o centro da família, né? Porque Deus ele nunca vai desamparar um filho seu. Deus ele nunca vai desamparar, né, uma família unida, né? A palavra do Senhor mesmo vai dizer que uma outra ajudou e seu companheiro disse: esforça-te. Então, ser feliz é isso, irmãos, é viver a união, né? Sorrir mesmo, viver o sobrenatural de Deus. Isso é ser feliz, vivendo o sobrenatural de Deus. Então, como ele foi o primeiro, agora a gente vai ter que girar, né? Então, vê aí vocês aí, qual de vocês aí?
Vamos lá, Raíssa. Raíssa vai tirar ela mesmo, entendeu? E aí, meu confessor? Fala que você tirou. Eu tirei Vitória. Ai, meu pai. Vai ter que ser rima bem difícil. Eita! Tem alguma frase ou versículo que representa a nossa família hoje? Tem, lá em Ruth, 1 Ruth 16, que diz assim: Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixes e que não te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Teve um episódio, né, que uma vez a pastora Thaís me mandou mensagem e falou assim: filha, se você não quiser, aconteceu uma situação e ela falou: filha, se você não quiser, você pode ir. Você pode ficar à vontade, a gente ama muito, mas se você quiser, você pode seguir a sua vida, você não é obrigada a ficar com a gente. E esse versículo, ele me remete muito a isso. Porque eu falei pra ela que eu nunca iria abandonar eles, eu nunca vou abandonar essa família, porque eu não fui gerada aqui exatamente, mas Deus me gerou aqui, Deus me colocou no meio deles. E eu sempre digo isso, que eu nunca vou deixar eles. Como família, nós vamos passar o que a gente tiver que passar. Nem todos os momentos são bons, nem todos os momentos são flores, sendo que aquilo que Deus determinou pra gente viver junto, a gente vai viver e ninguém pode estar fora da caixa. Tem que estar todo mundo junto pra gente continuar vivendo a plenitude de Deus. Amém. Eu queria aproveitar, eu ia até fazer com o pastor, mas acabou fugindo um pouquinho, eu não consegui. Assim, é interessante, porque a Vitória, né, como ela disse, ela não foi gerada no meu ventre, mas ela foi gerada no meu coração, assim como João Pedro, né? E assim, Vitória, eu queria perguntar pra você, porque você veio já num contexto, eu, pastor, já pastoreando, as meninas já exercendo, né, uma certa função do ministério pastoral, né, já tinha o Wesley também, né, já exercendo. E assim, eu queria que você falasse de verdade, assim, o que você viu em nós, que você, assim, que literalmente assim, te atraiu, assim, como exemplo de uma família ministerial. Se realmente assim você vê que a gente é exemplo, não precisa falar nessa questão porque a gente está num vídeo. Não, eu quero que você fale assim, de verdade, o que te atraiu nessa questão da gente ser ministério, mas a gente também ser família, fora do contexto da igreja. Vê se eu consegui formular uma pergunta exata para você. Foi exatamente isso, né? A questão de ser família fora da igreja. Uhum. Porque a gente vê muitas outras igrejas por aí, muitas pessoas, né, que têm cargo dentro da igreja, mas que não consegue manter aquilo fora, dentro de casa. Às vezes dentro de casa discute com a mulher, briga com os filhos, às vezes tem até questão de agressão. E eu consegui realmente ver isso quando eu me vi íntima. Eu tinha muita vergonha, né, de estar no meio, de querer ficar, ainda mais porque as pessoas em volta, né, olhavam e estranhavam a nossa aproximação. Mas quando eu comecei a ver que realmente era aquilo que eles pregavam diante do altar, aquilo que eles viviam e ainda mais, né? Realmente, gente, isso é exemplo, não é nada ensaiado, não é nada mentira, eu não tô falando isso, né, porque eu tô aqui, mas tudo aquilo que eles pregam, que eles falam, que eles são a verdade, em relação a carinho, em relação a ser verdadeiros, a ser sinceros, a pôr limites. Tudo isso é bem real e quando eu comecei a me aproximar assim de vocês, né, porque eu tenho pai também, eu tenho mãe também, vim de uma família estruturada, graças a Deus, sendo que eu comecei a pegar alguns costumes que eu olhava dentro da casa deles e levar para dentro da minha casa quando eu morava com meu pai e com a minha mãe. E eu vi que começou a ter diferença. Eu vi os tratamentos, os olhares, eu via que, assim, como as meninas tratam, né, a pastora muito bem. Eu comecei a olhar isso dentro da minha casa e falar, pô, eu posso pegar um prato de comida para minha mãe, eu posso acordar e fazer um almoço para minha mãe, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. E eu fui aprendendo com eles, né. Teve um momento também, né, que o pastor falou algumas coisas muito bonitas pra Rebeca, uma determinada situação, e aí eu comecei a chorar, porque eu olhei que é verdade, gente, é real, não é só em livro que a gente vê, não é só em história. A mãe ama o filho de verdade, o pai, ele ama o filho de verdade,
E assim, é bem verdade, assim, o que a gente vive, depois que eu comecei a viver aqui, eu vi que eu tive a oportunidade, porque eu não posso dizer que eu não tive a oportunidade, eu tive a oportunidade, eu quis me manter, eu quis ficar, e hoje, pra glória de Deus, eu posso viver a verdade que eles vivem junto com eles e construindo também a minha família, porque nós somos uma família em conjunto, mas cada um de nós temos, né, estamos formando a nossa família, e tudo isso que eles vivem, que eles me passam, que eu aprendo, que eu olho, eu estou construindo pra minha vida também. Assim, isso é muito importante, porque eu ouço algumas pessoas dizerem que assim, tem trauma pastoral. Por quê? Isso vai assim, muito para filhos de pastores. Porque eles acabam vendo um cotidiano muito complicado. Porque muitos, né, acontece muito de um pastor ser pastor só na igreja, e dentro de casa ser uma pessoa literalmente errônea, fora de um contexto bíblico, não vive uma verdade, né? E a gente vai ver muitos filhos de pastores com traumas. Eles vão dizer que não querem ser pastores, que não querem se casar com pastores, porque eles não têm um exemplo dentro de casa. E eu sempre coloquei isso na minha vida. Eu sempre coloquei isso no meu coração e eu sempre pedi isso ao Senhor. Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria, me dá tempo, me dá estratégia, porque eu quero exercer a minha função pastoral, mas eu quero me manter como mãe. Eu quero me manter como esposa. Eu quero ser mãe, eu quero ser esposa. Eu não quero deixar a desejar em nenhuma área. Eu sei que a gente não vai ter plenitude em tudo. Tipo assim, eu não vou ser 100% em tudo, mas eu procuro ser 90%, sabe? A gente não é perfeito, né? Mas eu procuro ser pelo menos 90% mãe, procuro ser 90% esposa. E quando eu digo mãe, eu tô dizendo do meu genro também, dos meus genros também, porque eu tenho eles como meus filhos. Então assim, a gente tem que ter essa cautela, né, de você saber dividir as coisas, diferenciar. A gente tem os nossos momentos do evangelho, de fazer a obra, mas a gente tem os nossos momentos de família. E o que eu sou no evangelho, eu sou dentro da minha casa. E o que eu sou dentro da minha casa, eu sou no evangelho. Então eu sou de verdade. Então eu procurei isso. E eu acho que é isso que a gente acaba avançando, né? E é isso que eu vejo hoje vocês galgando, né, o evangelho de verdade por conta disso, né? Por eu querer ser exemplo para a vida de vocês. E é isso. Vamos lá, Vitória, agora é a sua vez. Não, mentira. Sacode, sacode, sacode. Tiago. Wesley. Eita. Meu Deus. Essa era pro Wesley mesmo. Qual a lembrança mais engraçada de um culto ou evento na igreja? Bom, eu tenho uma lembrança de um evento em família que aconteceu quando eu comecei a namorar a diaconisa Raíssa e ela fez aniversário. Aí eu queria ajudar, né? Aí eu tava com 20 reais na carteira. Achando que era quase 200 reais. Aí eu falei assim, eu vou lá comprar carne lá. Quanto deve ser o quilo de carne? Aí o pastor falou pra mim assim, compra uma carne boa lá. Eu falei assim, qual a carne boa? Carne tal. Aí tá, fui lá comprar. Eu falei, pô, deve 20 reais, dá pra comprar um. Quando eu voltei, eu cheguei lá com carne ruim de segunda. Carne de segunda qualidade. Fui voltar para trocar, o açougueiro já tinha fechado. Caraca, aquele dia ali pra mim foi um dos dias mais engraçados pra mim. Foi. E foi assim, até porque na época a carne estava num valor bem elevado. Então assim, foi complicado. O pastor, na verdade, ele sabia, né, que não daria, mas ele quis, né, fazer uma pegadinha com o Ed, estava chegando na família, então ele quis fazer, né, essa pegadinha. Então assim, realmente isso ficou marcado para nossa família, Ed. Que Deus te abençoe, meu filho, aprendeu, né? Vamos lá, o próximo. Aí eu agora. Devagar. Eita! Ih, ficou por último Meu mesmo. Deus, a patroa. Fala quem é ele. Pra diaconisa Raíssa.
Isso é forte. Vai. Caraca, olha. Vai, mano. Espectadores, Deus é fiel, hein? Como você viu a minha transformação com Deus acontecendo no dia a dia? Então, quando a gente começou a namorar, a gente já se conheceu, né, na igreja. Mas quando a gente casou, né, assim, a gente acaba que a gente tem uns costumes diferentes, né? Por ser família diferente, a gente realmente tem alguns costumes diferentes. E quando a gente casou, pra gente foi muito difícil, né? A gente não conseguia... meio que a gente não conseguia se entender, né? A gente, por eu ter um costume e ele ter outro, a gente realmente não conseguia se entender. E o tempo foi passando e a gente, quando a gente brigava, a gente ficava muito tempo sem se falar. Pra gente era normal a gente ficar sem se falar. E aquilo me doía muito, porque eu via que minha mãe e meu pai, quando eles têm assim alguma situação deles, eles não ficam sem se falar, eles não dormem separados. Então, assim, pra mim, eu não queria aquilo pro meu relacionamento. Então, eu sempre falava pro Senhor, eu falava, Senhor, se é algo em mim, que o Senhor venha mudar em mim. Mas se é algo nele, que o Senhor também venha mudar nele e venha fazer com que ele venha entender e ter amor. Então, desde o momento que eu comecei a orar e entender que eu não queria aquilo pro meu relacionamento, eu comecei a entregar na mão do Senhor e o Senhor começou a fazer. E hoje, pra glória de Deus, a gente não briga. E se algum dia acontece da gente ter algum rompante, alguma coisa assim, no mesmo momento a gente consegue se resolver e a gente não dorme separado, a gente não fica sem se falar. E isso, pra glória de Deus, eu aprendi com os meus pais. Porque desde quando a gente, né, era pequena, eu via, né, neles um espelho pra mim. Um espelho de relacionamento, de mulher, de homem, de Deus. Então, eu quis isso pra minha casa e pro meu relacionamento. Agora tem que sair. Agora eu vou tirar o Thiago! É o Thiago! Calma. Calma, Thiago. Eita, Thiago. Ainda tem a segunda rodada de pergunta, né? Eita. Qual foi o momento mais difícil que nossa família enfrentou? E como você viu Deus agindo nisso? Pode repetir pra mim. Se quiser dar ele pra ele ler. Qual foi o momento mais difícil que a nossa família enfrentou e você viu Deus agindo nisso? É uma resposta, uma pergunta bem difícil, mas assim, quando eu cheguei na família, né, eu glorifico muito a Deus, né, pela família, né, pastoral, né, e assim, eu acho muito interessante na família, né, que todos os momentos, né, que nós passamos junto, né, só momentos felizes, né, eu nunca me depareci com situações difíceis na família, é só momentos felizes. E assim, eu acho muito interessante também é que todas as vezes que quando nós estamos distantes, né, um do outro, às vezes um sai para algum lugar, outro sai para outro, e acaba que do nada a gente faz uma ligação de vídeo e quando a gente vai perceber, parece que tá todo mundo no mesmo ambiente, né? E é isso aí. Todo mundo nervoso. Assim, o Thiago é difícil responder porque chegou agora, né? Assim, e graças a Deus, né, a gente vem num momento bem tranquilo, para honra e glória do nome do Senhor. A gente tem luta, tem vento, mas coisa que a gente consegue passar, né? Mas o Thiago chegou realmente, né, agora depois daquele vento todo, daqueles processos todo, mas a gente glorifica a Deus, porque a gente tem nosso momento feliz, né, Thiago? E quando tem um momento difícil, o que você vê assim, de repente, assim, a gente tá numa luta, numa prova,
Se hoje a gente estivesse passando por uma situação muito difícil, o que você acha que seria a nossa reação? O que a gente faria para resolver? Todos nós. A primeira coisa é propósito de oração. É primordial. Acredito que todas as vezes que estamos para passar por algum processo, alguma situação, até mesmo algum projeto, né, em família, alguma coisa, a gente coloca um propósito, né, de oração. Ó, gente, meia-noite a gente vamos estar em oração e toda a família ela entra na guerra junto, né? Tanto da oração, tanto da busca, e sempre um orando pelo outro, dando força, né? Principalmente, né? E é isso. É isso. Vamos para a segunda rodada? Vamos. Então vamos. Eu acho que. Agora vamos só para quatro. papum. Agora é só 4? Então vai começar com Vamos ele. ver quem vai ser. Começa com ele. Só bota um. Pra você, mas eu acho que só vão ser 4 pessoas. Vai. Não lembro a quantidade agora. Ai, papo, viu? Tomou, levou. Vai. Gente. Agora. Vai. O que você diria para uma família que está vivendo no automático, sem paz em casa, achando que Deus está distante? Repete pra mim, por favor. O que você diria para uma família que está vivendo no automático, sem paz em casa, achando que Deus está distante? Eu acredito que Deus, ele nunca está distante de nós, né? É a gente que se distancia dele. Porque Jesus, ele não é invasor, né? Ele vai estar ali e a gente que vai permitir dele entrar na nossa casa ou não. Mas essa questão da pessoa estar vivendo sem paz, eu acredito que é literalmente isso. É porque a pessoa não está dando vazão para o Senhor entrar e fazer morada. Porque quando o Senhor, ele adentra sobre o nosso lar, a gente tem paz, a gente vive em harmonia, né? A gente começa a ver as coisas né, se encaixando, indo para os seus devidos lugares. Então eu acredito que se a pessoa, a família em si está sem paz, é porque realmente Jesus, ele não está habitando naquele meio, né? Então eu acho que é isso. É isso. Agora tira mais um. E faz a pergunta pra alguém. Tchan, tchan, tchan. Isso, gente. De novo. Ai, não tô conseguindo. O que mais te inspira no jeito que buscamos viver dentro da fé, viver nossa fé dentro da rotina? O que mais me inspira No jeito que buscamos viver nossa fé dentro da rotina. Então, de novo, né? A minha inspiração é vocês, né? E o que mais me inspira é ministrar a palavra, trazer a verdade da palavra, né, para a vida de vocês, porque eu entendo que a direção de Deus, ela vem baseada pela palavra. E quando a gente ministra a palavra, eu estou trazendo a inspiração para vocês direcionarem a vida de vocês. Né? Você mesmo, né, disse que você adquiriu um contexto do teu casamento hoje, no teu relacionamento, através daquilo que você viu em mim e no seu pai. Mas eu aprendi com a Bíblia, com a palavra de Deus, que eu não devo, né, dormir longe do meu marido, que eu não devo dormir brigada com o meu marido. Então, assim, o que me inspira é viver a palavra para que vocês vivam também. É isso. Rebeca! Ai, mamãe! Será que eu comecei nessa?
Caraca, Gente, as perguntas estão escondidas embaixo do negócio. Um livro, a pergunta. Vamos lá. Qual o segredo para ser uma família firme na fé e unida? Oração, Deus, união, perdão. Eu acho que não é uma receita em si, mas são ingredientes que a gente bota ali todos os dias, que faz com que a gente tenha essa fé firmada em Deus, que a gente seja unido, que a gente viva do jeito que a gente vive, plenos e felizes. Glória Acho a que é Deus. isso. Ai, eu tiro, talvez. Agora é o último. Agora é o Thiago. Tira o Thiago! Vitória. Qual o conselho que você deixaria para quem está começando agora essa caminhada com Deus e família? Foi exatamente isso que a Rebeca falou. No início é tudo muito difícil, ainda mais quando... Porque são vários cenários, né? É muito relativo essa pergunta, porque às vezes você é sozinho dentro da sua casa em relação a ser cristão. Às vezes só você ali vai ter que guerrear pela sua família toda, mas no momento certo Deus vai trazer todo mundo para a presença. Ou então todo mundo já é cristão e você tá começando ali, às vezes você não entende o seu propósito ainda e você começa a entender. E trazendo como exemplo, quando eu comecei a vir, né, pro anseio da família, eu queria, como eu via, não é que eu via eles como perfeito, mas como eu via que eles buscavam, que eles oravam, que eles ministravam, eu queria isso pra minha vida. Então eu comecei a buscar também, eu comecei a querer mais de Deus, porque eu achava que talvez se eu vacilasse em alguma coisa, Deus ia me tirar daqui. Deus ia falar, não é que não tá à altura de estar com eles, mas se você não tá andando no mesmo propósito, não tem como andar todo mundo junto e unido. Então o conselho que eu dou para quem está iniciando é manter em oração, manter em fé, buscar, ora pela sua família, ora pela sua mãe, ora pelo seu pai, ora pelo seu irmão, porque a oração ela faz efeito. Tira o Thiago! Tira o Thiago! Caraca, Barão. Calma, Barão! Gente, já foi. Eu consigo vocês querem para quem começaram agora. Acabou Já de foi. Mas você botou junto. Botou junto. Essa é boa. Tem alguma prática simples que a gente faz como família que você acredita que ajuda a manter a nossa fé viva? Exemplo, orar juntos, ouvir louvor, conversar sobre Deus. Tem sim. Eu lembro que uma vez eu estava em casa conversando com a Vitória e a gente falamos assim, a gente podia fazer um culto em família, a gente podia ir no monte, né, orar, buscar, né, a presença do Senhor. E quando ela comentou, né, com a pastora, comentamos em família, e a pastora disse assim, a gente estava pensando nisso também, nesse propósito, né, em família. E a gente começamos esse propósito, né, de fazer um culto em família, de busca, de louvor, de palavra. E isso daí nos edificados como família, né, tanto no amor, na palavra do Senhor, e é isso. Tem nos unido, né? O culto doméstico tem nos unido mais, né? Não que nós não sejamos unidos, mas isso tem aberto assim um leque diferenciado, né? Porque a gente vê que a gente não cultua só aqui na igreja, a gente cultua em casa. Cultuar na igreja, a gente cultua, né, de um jeito, em casa a gente tem outro, então, né, a gente tem essa questão de aliança, né? Acho que a palavra certa é isso, aliança. Pastor! Tô indo, né, Thiago? Tá dando entendeu? Gente. Vamos lá.
Você sente diferença no ambiente da nossa casa depois da mudança espiritual que vivenciamos como? Você... Não entendi. Você se sente diferente no ambiente da nossa casa depois da mudança espiritual que vivemos como? Leveza, né? O ambiente leve, entendeu? O ambiente alegre, um ambiente totalmente diferenciado quando a gente coloca a presença de Deus na nossa casa, entendeu? Então é isso, é um ambiente bem tranquilo, bem leve, né? Um ambiente a qual a gente já, uma posição, você sai do teu trabalho, você tem teu estresse, mas você, sabe, tem gente que sai do trabalho e prefere ficar na rua. Eu não, eu já saio do meu trabalho querendo correr para dentro de casa, sabendo que ali eu vou encontrar um ambiente bem tranquilo. Entendeu? Tem gente que, né, tem um ambiente bem tumultuado dentro de casa, mas assim, desde quando a gente colocou Deus dentro da nossa casa, o ambiente fica muito mais tranquilo, muito mais leve, entendeu? Muito melhor. Então, hoje em dia eu glorifico, eu adoro ficar dentro da minha casa, entendeu? Eu amo ficar dentro de casa. Então, é isso, um ambiente bem tranquilo. Eita, agora tira aqui mais um. É o último, né? É, Vai sair com a Wesley. E depois sai aqui. Wesley, Diácono Wesley. Agora a pergunta. Eita. Eita. Ó. Você lembra de alguma oração ou atitude minha que te marcou naquela fase difícil? Olha, eu vou falar, tem várias situações, porque eu sou um genro que conhece o pastor na igreja, na casa e no trabalho. Então, tipo assim, muitas das vezes quando eu estava trabalhando com o pastor, eu via ele conversar com Deus assim no volante. Às vezes só via assim ele mexendo a boca e dirigindo. E tipo assim, as coisas agiam, tudo que ele falava ali, eu não sei o que ele estava falando pro Senhor, mas dava para perceber que ao dirigir, olhando para frente, ele falava com Deus. Não sei qual era a situação, mas depois ele vinha e falava, pô, tava orando por uma situação aí que aconteceu. E tipo assim, eu falava assim, caraca, eu lembrava, eu falava assim, meu Deus, ele tava dirigindo e falando contigo, e depois ele veio e me contou a situação que aconteceu, que deu certo. Às vezes era aquilo que ele tava pedindo em oração, e eu peguei isso pra minha vida, que a todo momento a gente tem que estar conectado com Deus, seja dirigindo, seja dentro da igreja, na nossa casa, porque aquilo ali me chamou bastante atenção. Então, tipo assim, até eu quando eu vou trabalhar, eu olho para o céu e falo, Senhor, me leva em segurança, me traga em segurança, tomo minha família nas tuas mãos. E isso me chamava muita atenção. Não é específico, porque, tipo assim, o pastor e a pastora, eles têm os problemas pessoais, assim, que eu digo assim, não é entre os casais, mas os problemas do cotidiano, do trabalho, essas coisas, E, tipo assim, quando ele falava dirigindo, eu sabia que ele já estava conversando com Deus, e quando ele vinha me falava assim, pô, tava orando por uma situação aí, Deus foi lá e respondeu. E eu lembrava, eu falava, pô, ele tava, então ele estava falando com Deus dirigindo, e a situação se resolveu. E é isso. Glória. E essa foi a nossa dinâmica em família. Espero que tenha edificado a sua vida, a sua casa. Que Deus te abençoe.